Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde à imprensa, às pessoas que estão aí na plateia, aos servidores, aos vereadores que fazem parte dessa CPI, ao depoente, senhor Paulo Roberto Ottomani, senhor advogado Valdomiro Bueno. Essa CPI ela tem a intenção de averiguar possíveis irregularidades nos pagamentos efetuados à empresa São Carlos Ambiental e, assim como toda e qualquer CPI, não tem nenhuma característica de acusação ou de punição. O caráter é meramente investigativo. Quero, de antemão, agradecer a presença do depoente, ex-prefeito municipal Paulo Ottomani, e, na sequência, passar a palavra ao relator dessa CPI, o vereador João Miller. Muito bem, boa tarde, Paulo, boa tarde, Valdomiro, todos acompanham. Primeiro a gente precisa definir a qualificação do depoente. Eu gostaria que você pudesse, Paulo, o nome completo, o RG, o SIC. Paulo Roberto Ottomani, residente, Rua Antônio Álvaro Zuim, 200. Não, RG 4488 313, dígito 4. CPF 594 281 808 82, casado, brasileiro, engenheiro e industrial. E ex-prefeito. Paulo, quando você assumiu, em 2013, existia um contrato entre a Prefeitura Municipal de São Carlos e a empresa São Carlos Ambiental, responsável... Valdomiro, desculpa, eu preciso que você passe o número da OAB. Quando você assumiu, então, a Prefeitura em 2013, já existia um contrato, desde 2010, entre a Prefeitura e a São Carlos Ambiental, responsável pela coleta e destinação final do resíduo sólido domiciliar hospitalar. E, durante o teu mandato, nós tivemos alguns aditamentos nesse contrato, né? Porque ele tem uma data base em agosto e sempre se discute um realinhamento, reajuste de preços, de valores no mês de agosto. E vocês fizeram um primeiro aditamento de R$1.800.000, ali em maio de 2014. Você se lembra desse aditamento, Paulo? O porquê? Quais foram as... Bom, primeiro, boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui na Câmara. Roselei, Paraná, João Miller, Malabim, e aqui a todos que nos assistem, pessoal da imprensa. Eu fiz questão de passar a mão dos senhores todos os documentos jurídicos por conta de todos os aditamentos que foram feitos e todos os reajustes que passaram por mim através do senhor Dr. Francisco Mariconde e do doutor Alexandre, que é um procurador de carreira. O senhor está dizendo, então, que os aditamentos foram feitos... todos de uma forma... com parecer jurídico... absolutamente legal do ponto de vista jurídico. Eu passo às mãos dos senhores 5 documentos... Pega para mim, por favor. Em que estão embaseados todos os reajustes e aditamento feito nesse contrato. O depoente entrega, nesse momento... a comissão documentos referente a todos os aditamentos que aconteceram durante o seu mandato, com os pareceres jurídicos dos servidores Francisco Mariconde Neto e José Maurício Garcia Neto. E também tem do doutor Alexandre, que é o procurador de carreira.
Dr. Alexandre e também Dr. Alexandre Carreira Martins Gonçalves, os quais justificam os atos praticados pelo ex-prefeito. Muito bem. Nesse momento, peço para que seja anexado ao processo. Paulo, e quando chegou em 2016, você teria que voltar a discutir, no mês de agosto, o realinhamento ou reajuste de valores desse contrato. Isso não aconteceu. Você poderia informar a comissão? Bem, eu acredito que sendo um contrato de longo prazo, ele poderia ser discutido o reajuste a qualquer momento. Então, nós não fizemos nesse momento, por causa do sufoco financeiro que a prefeitura passava, decorrente, vocês sabem, de terem sido confiscados pelo Tesouro, no primeiro ano cerca de 30 milhões e no segundo ano em torno de 44 milhões entre 2014 e 2015. Então, você que já foi secretário, você sabe que janeiro, fevereiro e março você tem uma receita, uma arrecadação que chega à casa dos 60 milhões. E depois de abril, essa arrecadação cai em torno de 30, e as despesas fixas da prefeitura são em torno de 33 a 34. Então você vai acumulando o déficit, toda vez que se fala em reajuste, você pensa naquilo que você já está negativo. Então, diante desse quadro catastrófico que nós nos encontramos, a gente não pensou nisso e não fez. Você foi procurado pela empresa para fazer o realinhamento, o reajuste? A empresa nos procurava semanalmente, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar a totalidade da mensalidade do custo. A gente ia adiantando 200 mil, 400 mil para pagar o diesel, tanto da máquina que trabalhava no aterro, como para fazer a própria folha de pagamento dos funcionários. Era pago parcelado, mas o Demétrio quase que toda semana ele estava na porta do gabinete a ponto de ter um infarto. Que no exercício de 2016, devido aos bloqueios de recursos do governo federal e estadual, havia uma dificuldade financeira para saldar os compromissos com o prestador de serviços nessa área, que era procurado quase que semanalmente pelo supervisor da unidade de São Carlos, Sr. Demétrio. Sr. Demétrio, Sr. Demétrio, e que às vezes as faturas eram pagas parcialmente por falta de dinheiro, que não tratou do realinhamento e do reajustamento do contrato, dá para acompanhar, tá, né? Do contrato. Você chegou a falar, Paulo, que estaria priorizando o pagamento de servidores em detrimento, inclusive, dos compromissos de fornecedores, prestadores de serviço. Isso também foi um dos motivos, e não? E também nós tínhamos uma preocupação com o pagamento dos funcionários da Vega Ambiental, entendeu? Então a gente ia liberando o dinheiro para o diesel e para a folha de pagamento, e preservando para os recursos da Prefeitura Municipal, que praticamente, durante todo o exercício, a gente não atrasou praticamente nada, a não ser a primeira parcela do 13º, que nós pagamos um pouco atrasado. Que naquele período priorizava o pagamento dos servidores públicos e também liberava o que era possível para honrar o pagamento dos servidores da empresa prestadora de serviço. Exatamente. Posso fazer um adendo? Pode. A Prefeitura Municipal, a arrecadação do dia 1º ao dia 10, você arrecada para pagar todos os compromissos. E do dia 11 ao dia 30 para você fechar a folha. Na nossa época era em torno de 19 milhões e nós realmente restringimos todos os pagamentos para ter uma garantia para fazer a folha no dia 30. Que priorizava a arrecadação dos 10 primeiros dias, é isso? Para o pagamento de fornecedores. E o restante do mês para o pagamento de servidores. Da folha Da folha de servidores.
Paulo, durante a execução desse contrato, você tinha lá uma dotação inicial de 16,2 milhões para o ano. E quando chegou em agosto, essa ficha ela já estava com só 381 mil reais. É isso, Roselei? 381 mil reais. Mas durante a execução vocês fizeram duas despesas que não tinha muita relação, opinião de quem está te perguntando, com aquela ficha. Por exemplo, foi pago 250 mil reais de energia elétrica da ficha. E foi pago 1.200.000 para um comitê que foi criado sobre limpeza na cidade. Comitê Emergencial de Limpeza. Você poderia explicar por que esse pagamento aconteceu? Eu vou começar pelo pagamento do 1.200.000 do Comitê Emergencial de Limpeza. Nós tínhamos uma situação calamitosa da dengue e a chikungunya na cidade. Então nós tínhamos que manter a cidade limpa e nós fizemos vários mutirões, alugando vários caminhões, para poder fazer a limpeza na cidade e fazer com que a incidência dessas duas enfermidades não fosse ampliada na cidade e nós não tivéssemos risco de perder vida. Como a limpeza da cidade estava mais ou menos atrelada ao pagamento da coleta do lixo, a gente houve por bem, só tinha dinheiro lá. Só tinha aquela ficha lá. Só tinha aquela ficha, a gente houve por bem utilizar aquele dinheiro lá. Com relação a... Deixa eu então relatar primeiro, depois a gente fala da energia, para eu poder relatando lá. Só me permite um minutinho. A execução da ficha do contrato entre a prefeitura, ficha orçamentária, execução da ficha orçamentária entre a prefeitura e a São Carlos Ambiental, teve pagamentos de 1,2 milhão de reais para ampliar a limpeza da cidade e combater a dengue e a chikungunya naquele período, contratando inclusive caminhões a mais para esta ampliação. E resolveu usar a ficha porque era a única que naquele momento tinha saldo para tanto. Exatamente. Sobre a energia, Paulo. Bom, nós chegamos numa situação crítica, nós não estamos falando da energia pública, nós estamos falando da energia dos próprios. Houve uma ameaça da prefeitura em cortar a energia dos próprios, porque nós já estamos há quase 90 dias sem pagar energia. Então nós fizemos um acordo com o diretor, o gerente da CPFL, que o nome é o japonês, eu não me lembro o nome dele agora, o Jorge. Né? O Jorge, e ele deu uma parcelada nesses valores e nós utilizamos 250 mil para evitar que fosse cortado, por exemplo, a energia de uma UPA, a energia de um posto de saúde, atendimentos essenciais. Foi por esse motivo que a gente foi obrigado a utilizar dinheiro dessa ficha também. A prefeitura utilizou recursos da ficha do mencionado contrato para pagar energia elétrica, porque existia uma ameaça de corte de fornecimento de energia, do corte do fornecimento de energia dos próprios públicos do município, que não saldava o passivo há 90 dias. Por isso, acabou fazendo acordo com a gerência da CPFL e efetuando o pagamento por meio daquela ficha. O Paulo, esses dois pagamentos eram decisões sua enquanto prefeito pela ficha? Existia um comitê ou do secretário de Fazenda? Era uma decisão colegiada. Eu nunca tomei decisão nenhuma sozinho e tudo que me vinha para ser pago, eu colocava um carimbo de acordo, desde que cumpridas as formalidades legais e assinava. Então vinha um parecer do jurídico, vinha um parecer do secretário da área, e aí eu autorizava mediante esse carimbo. Tá. Os pagamentos efetuados por esta ficha foram decisões colegiadas
vírgula, que ao chegar em suas mãos, colocava um carimbo, será que é o termo correto? Carimbava, tampava, com o termo deferindo o pagamento desde que atendidas as formalidades legais. De acordo, desde que cumpridas todas as formalidades legais. E eu assinava. Desde que cumpridas todas as formalidades legais. Então, Paulo, quando chegou ali em agosto, os serviços continuaram sendo efetuados pela empresa. Vocês tiveram uma ameaça de paralisação, acho que no dia, se eu não me engano, lembra o dia, José, 8, 9 de outubro? Vocês tiveram essa ameaça de paralisação? Tivemos uma ameaça por falta de pagamento dos funcionários e a empresa foi notificada e eles retomaram o serviço imediatamente, acho que depois de 36 horas eles estavam, se não estavam 100%, estavam com um grande contingente fazendo a limpeza na cidade. Ela não foi multada, foi notificada, né? Foi notificada e não foi multada, porque eles retomaram o trabalho dentro do prazo legal. Naquele período, a empresa ameaçou suspender a coleta de lixo na cidade e aconteceu por algumas horas. Vírgula, a prefeitura notificou a empresa para que retomasse os serviços e em aproximadamente 36 horas isso aconteceu. E não houve necessidade de aplicação de multa. Exatamente. É isso? É isso aí. O Paulo, os meses de setembro, outubro e novembro e dezembro, você não tinha saldo na ficha para executar os serviços. Então, portanto, não tinha empenho. E você permitiu que fosse executado o serviço, até porque era um serviço essencial, na verdade. Você tinha a ciência de que não tinha o saldo e, mesmo assim, você acabou optando pela execução do serviço sem o empenho? Nós fizemos uma discussão, a cidade ficaria um caos se o serviço não fosse realizado, e nós tomamos a iniciativa de prestar o serviço, mesmo sem tendo empenho. Mesmo sem ter empenho. Mas você tinha conhecimento que sem empenho seria arriscado executar? Claro. Ou você achava que por ser um contrato de longo prazo... Bom, o contrato de longo prazo podia ser empenhado em qualquer momento. Agora eu pediria que o Dr. Valdomiro pudesse explicar como é que foi a tramitação disso aí. Pode usar o microfone. Eu não estou muito acostumado com esse aparelho aqui. Como se trata de um contrato, se não me engano, são de 20 anos, ou mais até talvez, então esse empenho poderia ser resolvido. Eu me lembro bem que nessa reunião, até o Paulo pediu que providenciasse, que se encontrasse uma maneira, mas que ele não queria que o serviço parasse. Foi a maneira que ele encerrou a conversa. O serviço não pode parar, você me arruma uma solução. Como, no meu entendimento, acredito que demais pessoas lá na época, por se tratar de um contrato de longo prazo, haveria a possibilidade de se ajustar a isso naqueles dias seguintes e tudo mais, fazer remanejamento e tudo mais. Então, os pagamentos os serviços foram continuados. Vocês não pensaram em mandar nenhum projeto de lei para a Câmara pedindo para que fizesse uma abertura de crédito suplementar naquele momento? O momento político não ajudava? Aconteceu alguma coisa? Não, tinha essa discussão aconteceu no gabinete e realmente não estava numa época do final de ano e tudo mais, que nós tínhamos outros problemas na frente, que a ideia era mandar até junto, mas aí o mandato acabou se encerrando e parou por aí, né? O depoente tinha conhecimento da falta de saldo na ficha orçamentária para a realização dos serviços de coleta de lixo nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Entretanto, numa decisão colegiada, essa decisão foi colegiada, Paulo, essa decisão foi colegiada e com autorização jurídica, né? Entretanto, numa decisão colegiada e com orientação jurídica, o administrador optou por manter o serviço essencial, mesmo sem o saldo na ficha, vírgula, e chegou a ser tratado o tema
sobre a possibilidade de envio de um projeto de lei à Câmara Municipal para suplementar a ficha. No entanto, não aconteceu até o final do mandato. Isso pode constar assim, tudo bem? O Paulo, e quando vocês saíram no final, dia 31 de dezembro de 2016, vocês tinham conhecimento que tinha ficado um saldo a pagar dessa empresa e que os serviços foram executados, né? Porque tem os processos de pagamento solicitados por eles, vocês têm consciência que os serviços foram executados. E nós atestamos isso em dezembro. Dezembro, eu não sei precisar a data, mas nós atestamos que os serviços foram prestados. O depoente afirma que os serviços foram executados naquele período e antes de deixar o governo foram atestados pela secretaria competente. Exatamente. Responsável pela gestão do processo. Exatamente. Pela secretaria responsável pela gestão do contrato. Paulo, nós temos a informação de que a prefeitura teria abrido ou aberto uma... Qual correto, Zói? Aberto uma sindicância para apurar responsabilidades sobre anulação de dotação ou despesas daquela ficha que não eram relativas ao contrato. Em algum momento você foi chamado pela prefeitura, alguém do seu governo foi chamado para tratar desse assunto até agora ou não? Não. Você desconhece o assunto, né? Não conheço. Não tem conhecimento sobre a abertura de sindicância administrativa pela atual administração para tratar das despesas efetuadas na ficha orçamentária do contrato com a São Carlos Ambiental. Vocês têm alguma coisa já pronta aí? Não tem? Bom, a dinâmica aqui é assim, eu como relator faço algumas perguntas e agora vou abrindo para os demais membros, tá? O Roseli é o primeiro? Só uma pergunta só. Só uma. Acho que só uma. Boa tarde, doutor Paulo, doutor Valdomiro. Boa tarde. Na verdade é o seguinte, o senhor acaba de entregar para a gente aqui uma relação dos empenhos realizados nesse contrato, né? Desse contrato 119 de 2010. Desse contrato, os termos aditivos desse contrato assinado em 2010. E aqui está muito claro o primeiro termo aditivo, de 692 mil aproximadamente, um pouquinho mais. O segundo termo aditivo, de 533.930,72. Aí não menciona aqui o terceiro e o quarto termo aditivo. Pula para o quinto termo aditivo e o sexto termo aditivo. O senhor saberia dizer a razão pelo qual esses dois termos aditivos não está mencionado nesse documento feito pelo procurador Alexandre Carreira Martins Gonçalves? Porque são exatamente os dois termos aditivos que trata de um parcelamento de 24 parcelas no valor de R$ 78.647,45, assim como o aditamento realizado no mês de maio de 2013 de um transbordo no valor de R$ 1.800.000 referente aos meses de novembro de 2012 a 31 de julho de 2013. Esses dois termos não estão aqui. Só uma explicação, o porquê que ele não está aqui, se tem o parecer jurídico que fundamenta também esse Pode ser que o doutor Francisco Mariconde não tenha incluído isso, mas que tenha o parecer e foi tudo feito em bases legais, foi. Tá, eu não... Pode ligar, Valdomiro. Aperta. Já existia da gestão anterior, nós tínhamos até pedido a suspensão para ver o que era, depois a gente entendeu que
tinha documentação, tudo, a gente continuou pagando. Então, se está faltando aí, está lá no processo. Entendi. Não, é que como o documento foi entregue por vocês para ser anexado aos autos, eu achei que seria interessante ter a justificativa para a gente anexar de maneira... Eu sugeria que o doutor Alexandre fosse convidado e ele pode trazer esses documentos. Os documentos para vocês aqui. Ele é o procurador do município. Pode ser requisitado para... Sim. A gente vai requisitar aqui pela comissão, né? É porque esse documento, pelo que eu recebi, é um documento, Miller, que justifica o aditamento no período já de 2015 e 2017. Inclusive, ele menciona aqui o valor da correção do IPCA, desse período que não foi, de fato, majorado, né, como o senhor muito bem explicou aí. É que faltou mesmo esses dois termos. Então, eu passo... No documento apresentado pelo depoente sobre os aditamentos, foi constatado a não menção... É isso, Joselei? No documento apresentado pelo depoente. No documento apresentado pelo depoente sobre os aditamentos do contrato entre a Prefeitura de São Carlos e a São Carlos Ambiental, não há menção sobre os aditamentos dos terceiro e quarto termo aditivo. Entretanto, sugere o mesmo que a comissão solicite, né, ao procurador, doutor Alexandre, né, depois a gente vê o nome, né? O nome já tá. Doutor Alexandre. Você tem aí? Não, a gente vai, depois eles faz, ou convida, ou faz por escrito. Vou passar então a palavra para o vereador Paraná. Paulo, boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Paulo, dentre os documentos que nós solicitamos à Prefeitura Municipal de São Carlos, chegou a nós um parecer do chefe de gabinete da Procuradoria-Geral do município. Eu não sei nem se tem validade isso aqui, porque chefe de gabinete não dá parecer, mas enfim, o parecer dele foi acatado pelo atual prefeito. E o atual prefeito atendeu ao parecer desse chefe de gabinete, que dá conta da instauração de uma sindicância interna para apurar possíveis irregularidades irregularidades em estornos de diversos empenhos à São Carlos Ambiental. Eu gostaria só de citar alguns trechos aqui e deixar o senhor à vontade, se o senhor quiser comentar ou não. Um dos trechos diz o seguinte: mediante o ocorrido, constatou-se que durante o exercício de 2016, por órgãos da administração municipal de São Carlos, foi determinado o estorno de empenhos, os quais serviriam para garantir o pagamento dos serviços prestados pela empresa São Carlos Ambiental, conforme se depreende de documentos encartados nesses autos. E nessa data, manifestação reportados, tal como acima. Por isso, conclui-se que pela administração municipal, no decorrer do ano de 2016, determinou de forma irregular o estorno de diversos empenhos, eis que não se encontra justificativa plausível para tal, dando ensejo a que em 31 de dezembro de 2016 houvesse tão somente um saldo de empenhos e restos a pagar no importe de R$321 mil. O senhor pode... Essa sindicância deveria apurar também essa irregularidade grave de um chefe de gabinete dar parecer jurídico quando tem procuradores de carreira lá, se não me engano, são 12 ou 14 lá, que poderiam ser utilizados para isso, que hoje não existe mais o procurador nem o consultor jurídico, como tinha na minha época, que podia dar parecer jurídico. Hoje os pareceres jurídicos, depois da DIN aqui, só poderão ser dados por um procurador de carreira. Mas na relatoria desse processo... Sim, mas ele deu um parecer jurídico aí, na realidade, que quando ele devia ter pedido o despacho de um procurador de carreira, se estava de acordo ou não com isso aí. Tá? Exatamente. Então, somente para complementar... Só para consignar, gente, é lógico que sim. Não é o fórum ideal. Eu vou consignar lá. Posso sugere
o advogado, eu coloco? O advogado. Sugere o advogado que acompanha o depoente que a sindicância também apure os pareceres exarados por um chefe de gabinete que não tem competência para tal. A título só de complemento também, esse vereador já encaminhou essa questão ao Ministério Público, dando conta da irregularidade do cargo do Dr. Ademir de Souza e Silva. Somente para concluir e deixar o depoente à vontade para fazer qualquer consideração. Me permite uma parte em cima da tua colocação, doutor, eu vou chamá-lo assim de Paraná. Veja bem, é só pegar as atribuições do chefe de gabinete de toda a secretaria, inclusive da Procuradoria Jurídica, você vê que não está nas atribuições do chefe de gabinete despacho no sentido de opinar sobre questões jurídicas ou mesmo até de gestão. A parte dele, o chefe de gabinete é um auxiliar direto do secretário do procurador, mas não na questão jurídica, na questão administrativa. Obrigado. Só para complementar. Você queria fazer algum comentário, Paulo, sobre isso que ele falou? Você vai ter... Só ler mais um trecho aqui, o senhor fica à vontade para fazer qualquer consideração que queira. Porque é o seguinte, pelo ocorrido, em não tendo havido nenhuma comprovação plausível dos motivos e que deram origem ao estorno ou cancelamento dos mencionados empenhos, situação ao qual poderia levar à conclusão que tenha havido irregular estorno de empenhos, o que em tese seria levado a que houvesse a maquiagem ou irreal demonstração da situação financeira do município de São Carlos, eis que o saldo em restos a pagar não corresponderia à realidade no que tange aos serviços prestados pela empresa São Carlos Ambiental em favor do município de São Carlos. Assim, pelo ocorrido, constatou-se inconsistências contábeis e típico maquiar da situação financeira do município de São Carlos, situação que obriga a que providências sejam tomadas e assim recomenda-se ao senhor prefeito que determine a instauração de sindicância. O senhor pode ficar à vontade para fazer qualquer consideração que entenda seja pertinente. Tenho nenhuma consideração a fazer. Nenhuma. O senhor nem reconhece, por exemplo, que ao não estar empenhado, não entra como restos a pagar. O que aconteceu nessa ficha? O débito com a São Carlos Ambiental é de aproximadamente 5.700.000, perto desse valor. E a gente tinha na ficha 321. Quando você vai fazer o balancete, não vai aparecer isso como restos a pagar. Mas não houve má fé, isso o senhor quer dizer? Claro. Nós reconhecemos a prestação do serviço, realmente foi prestado, mas num caos financeiro que nós nos encontramos, certo, podemos ter cometido esse engano. Tá. O depoente entende como equívoco, como engano, mas que não houve má fé, na tentativa de esconder dados ou números ou maquiar o balancete do final do ano. Claro. Tanto viu, Miller, que toda essa realidade foi passada durante o período de transição para todos os componentes que estavam representando a atual gestão. Boa ideia. Em sua consideração, o depoente afirma que essas informações sobre a situação do contrato e pagamentos com a São Carlos Ambiental foi passada para a comissão de transição, onde membros da atual administração tiveram as informações. Conhecimento. Tá. Paulo, o senhor pode dizer se o senhor ordenou sim ou não o cancelamento de empenhos ou o estorno de valores que seriam utilizados para pagamento do serviço prestado pela São Carlos Ambiental? Não sei precisar isso aí. Não sabe precisar se autorizou o estorno ou cancelamento de empenhos em favor da São Carlos Ambiental.
Então, naturalmente, o senhor também não saberia dizer se esses empenhos foram efetivamente estornados ou cancelados, com ou sem sua ordem. O senhor não sabe precisar. Não sei precisar. Não sabe precisar se isto realmente aconteceu, independente de sua ordem. O senhor sabe se ocorreu algum reajuste nesse contrato com a São Carlos Ambiental em 2016? Do ponto de vista legal, toda vez que o custeio passa de 5%, há necessidade de um realinhamento. E houve um reajustamento também em 2016, por conta de 2 semestres em que a gente deu meio IPCA só, por conta da situação financeira do município. Então, se você observar, você vai ver que houve quase um reajuste em torno de 18%, decorrente desses 2 reajustes que eles teriam direito por conta do IPCA e por a situação financeira do município não comportar, nós insistimos em não dar esse IPCA integral. Então, esse reajuste aí que foi dado em torno de 18% foi efetivamente em 2016? Em agosto de 2016? Eu não me lembro, mas provavelmente tenha sido em agosto. 2015. 2015, então. Tá. Mas em 2016 não foi reajustado? Eu tenho impressão, não sei precisar. O reajuste de 18% em agosto de 2015 atendeu a cláusula contratual, que foi somada à parte de um reajuste parcial no ano anterior, de dois semestres. É isso? Né? Qual foi o último que você fez agora? Se em 2016 foi feito algum... Em 2016, mais uma vez, atendendo a cláusula contratual, houve o reajuste. Contratual, reajuste em agosto. Não fez? Não, 16 não. Ah, não, o senhor não fez, 2016 o senhor não fez. Não deu reajuste. Não. É isso que está discutindo até agora. Solicitaram aquele Desculpa. Em 2016, apesar de solicitado pela empresa, vê se está correto que eu vou editar lá e vocês podem alterar, né? Apesar de solicitado pela empresa, em 2016 não houve reajuste contratual, de valores do contrato. Obrigado. No final do ano, o senhor foi procurado pela empresa, questionando esse não reajuste em 2016, ou para que fosse pago os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro? O Demétrio está a ponto de ter um infarto lá na porta do gabinete, entendeu? O Monzani é testemunha disso, o próprio Chireia, que acompanhava, ele é testemunha disso. Mas casa que falta pão, todo mundo reclama e ninguém tem razão. O que a gente era ir apagando picadinho à medida que dava, porque senão não dava para fazer o 13º dos funcionários públicos. Tá. Então você foi procurado para as duas coisas, tanto para pagamento como para ver se fazia o reajuste de agosto. Exatamente. Né? Pode constar isso? Pode. O prefeito foi procurado pelo responsável da unidade local, o senhor Demétrio, para efetuar os pagamentos dos meses setembro, outubro, novembro e dezembro, bem como o reajuste de agosto, conforme a cláusula contratual. E nessas visitas do Demétrio à prefeitura, a fim de receber e também ver o valor do contrato reajustado, em alguma situação ele ofereceu algum desconto, a empresa São Carlos Ambiental ofereceu algum desconto para a prefeitura para que fosse efetuados os pagamentos em atraso? Não. Nunca foi. E como nós estávamos sempre em déficit com eles, eu não tinha como solicitar esse desconto, entendeu? Durante os diálogos de final de ano com os responsáveis da empresa, em nenhum momento foi aventada a possibilidade de pagamento com descontos. O senhor teve notícias de que, seja pela imprensa ou por qualquer outro meio, de que a São Carlos Ambiental teria dado à atual administração
um desconto de em torno de R$390 mil por mês com relação a esse contrato? Tive conhecimento pela imprensa. E o senhor, como ex-prefeito de São Carlos, que já deixou notório aqui as dificuldades que o município passou na questão financeira, como o senhor vê esse desconto, se efetivamente esse desconto ocorreu? A necessidade faz o hábito. Se o senhor tem um salário aqui de 5, 6 mil reais e chegar numa situação de inconsistência da prefeitura poder arrecadar e transferir os 2% da Câmara, e o presidente chegar para vocês e falar, gente, agora eu só posso pagar 4, 5 mil. Na situação que o país se encontra, todo mundo concordaria, entendeu? Então, realmente, como a empresa estava numa situação muito difícil, provavelmente eles tenham aceitado por esse motivo. Tá bom. O ex-prefeito o depoente tem conhecimento, por meio da imprensa, de que por meio da imprensa local, de que a empresa São Carlos Ambiental concedeu um desconto de R$390 mil mensal para poder receber o passivo. E que a situação que se encontra as empresas, quando aparece uma proposta como essa, elas acabam aceitando. Todas elas acabam aceitando. O senhor já deixou claro que o município não tinha condições de pedir nenhum desconto para a empresa, tendo em vista que já tinha vários débitos junto à mesa. Em atraso. Isso. Mas se o senhor, de repente, tivesse feito esse pedido, a empresa teria concordado, o senhor teria feito aditamento? Como o senhor ia levar essa situação? O senhor vê a necessidade de uma formalização, aditamento supressivo, alteração das cláusulas contratuais? Pode. Veja bem, coisa pública, na minha casa, na sua, na empresa dele, ele faz o acerto que ele quiser lá, desde que a lei não proíba. Aqui no poder público, você só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, qualquer ato de desconto ou de majoração tem que seguir rigorosamente a legislação vigente. E aí teria que ser feito um aditamento, como é o caso do reequilíbrio, né? Que o reequilíbrio consta na lei, que se até 5% para cima ou para baixo, tanto a prefeitura, o poder público, quanto a empresa contratada tem que bancar. Fora desse limite, ela tem direito a reequilíbrio, como para baixo também, se houver uma redução mais de 5, o poder público pode pedir o reequilíbrio ao contrário. Então, nesse caso aí, acho que eu estou respondendo a pergunta para ele, mas porque é uma questão muito técnica aí, né? Eu acho que qualquer desconto tal tem que ser documentado para amanhã depois, porque eu já vi na imprensa também, no sentido que tinha dado, depois a declaração que não tinha dado, quer dizer, então, se deu, cadê o aditamento? Eu posso relatar que o depoente entende assim também? Não tem problema? Claro. O depoente entende que qualquer aditamento para mais ou para menos depende de instrumento legal conforme determina o direito administrativo. Mais alguma coisa? O senhor sabe dizer se durante a administração do senhor, que foi de 2013 a 2016, se outros municípios depositavam resíduos sólidos no aterro sanitário? Nós tínhamos notícia que estavam depositando. Tá. O senhor se lembra quais eram as cidades ou não? Não posso precisar, mas agora você me lembrou de uma coisa, que eu tenho a impressão que no contrato na PPP, quando autorizado o recebimento de resíduos de outras cidades, a empresa teria que fazer um desconto naquilo que a prefeitura pagava, entendeu? Então pode ser que por esse motivo, realmente eles concederam um desconto de 300 e poucos mil, porque eles estão recebendo de outras cidades, eles têm capacidade e autorização da CETESB para isso aí, então pode estar havendo uma compensação, entendeu? Bacana. O senhor se recorda de ter dado alguma autorização, porque segundo o contrato,
o município deveria autorizar expressamente a utilização do aterro por outros municípios. O senhor se lembra de Não ter? me lembro. Não. Não se recorda de ter dado autorização para que outros municípios utilizassem o aterro sanitário de São Carlos. E eu queria só fazer mais um aditamento do nosso rigorosismo. A empresa, por várias vezes, solicitou ao SAI para jogar o churume para ser tratado na nossa estação de tratamento de esgoto. E, tecnicamente, os produtos metais pesados que tem no churume, ele acaba com as bactérias que destroem o churume. Então, nós impedimos realmente, depois de várias insistências, que eles fizessem o transporte para a estação de tratamento de esgoto, provocando um mau tratamento naquilo que nós temos de dejeto domiciliar. Eu não entendi. Só para complementação da pergunta anterior, a gente vai relatar essa. O senhor tinha conhecimento se na administração do senhor outros municípios utilizavam o aterro? No final, me parece que nos últimos 2 anos, outros municípios começaram a utilizar o aterro. O depoente informa que, entre aspas, parece que nos últimos 2 anos outros municípios utilizavam o aterro sanitário, mas não se recorda quais. Isso. E nem se autorizou. E também não se lembra de ter autorizado o uso do mesmo. Eu vou constar isso do SAI aí. A São Carlos Ambiental pediu para o SAI se poderia jogar o churume no tratamento de esgoto, é isso, né? É isso aí. A São Carlos Ambiental, num determinado momento da execução do contrato, solicitou autorização 2 ou 3 vezes. 2 ou 3 vezes para dar a destinação final do churume na estação de tratamento de esgotos da cidade, o que foi negado pela administração. É isso aí. Pode? Não, é que eu tenho mais algumas. Paulo, o senhor se lembra se em toda a gestão do senhor, nos aditamentos que foram realizados desse contrato com a São Carlos Ambiental, somente o índice IPCA foi utilizado ou algum outro fator externo, como transbordo, alguma coisa foi utilizada para reajustar o contrato? O reequilíbrio. Sempre que se apresentou um ou 2 reequilíbrios, por conta de aumento do diesel e da mão de obra e tudo mais acima do IPCA, a gente autorizou o reequilíbrio. Tá. Por 2 oportunidades, além do reajuste contratual. Tudo legal, tudo dentro da legalidade e da demonstração da efetividade desse aumento de custo. Como eu comecei aí... Acima dos 5%, viu, vereadores? Acima dos 5%. A Prefeitura autorizou reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, de acordo com os documentos apresentados pela contratada e com parecer jurídico acostado aos autos. Tudo bem? É ok. Roselei, fazer uma? Pode ser? Paulo, eu estava aqui na legislatura passada e eu vou fazer a pergunta até porque me recordo que nós recebemos 2 processos de suplementação de verbas coincidentemente, para a mesma linha orçamentária, mas como o processo não estava devidamente instruído, não falava qual era o objeto, a Câmara acabou fazendo a devolução desses projetos de leis encaminhados pela Prefeitura. Tem lembrança se agora, na oportunidade, nós não tivemos esse diálogo e a Prefeitura também não respondeu à solicitação da Câmara para que informasse os reais motivos pela complementação dessas verbas.
tem lembrança se esses dois processos eles eram para suprir a falta desses valores orçamentários que faltaram no final do ano? Não sei precisar, não me lembro. O vereador Roselei Françoso mencionou 2 projetos de lei que foram encaminhados a esta casa para a suplementação de dotações orçamentárias, e o ex-prefeito não se recorda se os mesmos tinham relação com a dotação orçamentária ora questionada. É isso? Tem alguma coisa? Posso passar a palavra, Vilma? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, vereador. Você disse que em 2013 e 2014 não teve aí o aumento da database por IPCA. No ano de 2015 teve os 18% de aumento. Teve algum questionamento do Legislativo em relação a este aumento ao Executivo? Que eu saiba, que eu me lembre, não. Não. O reajuste e realinhamento de valores do contrato de 2014, 2015? 2013, 2014 teve reajuste. O reajuste e realinhamento de valores de 2015, num percentual de 18%, não houve questionamento por parte do Legislativo, é isso? É isso aí. Não que eu me lembre, viu, vereador Miller? Não que o depoente se lembre. Só um minutinho, viu, Paulo? Paulo, nós perguntamos aqui sobre o descarte realizado por algumas cidades aí, alguns municípios. Nós temos alguns pedidos de autorização para a cidade de São João da Boa Vista e para a cidade de São José do Rio Pardo. O senhor se recorda se essas autorizações eram exclusivas do prefeito ou o secretário de Serviços Públicos? Ou um diretor também podia autorizar? Eu tenho a impressão que isso está no contrato de concessão, não está não? A autorização automática. Não, o contrato diz que pode, mas precisa da anuência do contratante. Né? Então ele está perguntando se essa anuência era exclusiva do prefeito ou se poderia ser dada, por exemplo, pelo gestor do contrato, que era a Secretaria de Serviço Público. Então, eu não sei precisar no momento. Não passou pela mão do senhor essa autorização. É isso que você queria saber? Isso. A autorização para o uso do aterro sanitário por outros municípios está amparado pelo contrato entre as partes. Entretanto, não se recorda de ter autorizado o uso por nenhum município. Exatamente. Com empresas particulares, empresas aqui do município de São Carlos ou outras, o senhor se recorda de alguma? Nenhuma. Não se recorda se empresas jurídicas do município solicitaram o uso do aterro sanitário. Da minha parte está tudo bem, Zé? Paulo, para encerrar, existia contrato com a São Carlos Ambiental e com a Revita, mas elas meio que se misturavam porque era do mesmo grupo. As tratativas de pagamentos, quando aconteciam por parte da unidade aqui, elas tinham referência às duas empresas ou tratavam separadamente? Ou o Demétrio era responsável por... Demétrio, né, você falou? Demétrio. Demétrio era responsável pela São Carlos Ambiental e tinha outra pessoa que tratava da Revita, ou eram as mesmas pessoas? A mesma pessoa? Eles iam em duas pessoas lá, e eu não sei precisar quem que tratava de uma, mas o Demétrio tratava sempre da Vega Ambiental. Vega Ambiental.
São Carlos Ambiental. São Carlos Ambiental. Apesar das empresas São Carlos Ambiental e Revita Engenharia pertencerem ao mesmo grupo, as tratativas sobre pagamentos aconteciam de forma separada, sendo o senhor Demétrio responsável pela São Carlos Ambiental. Da Revita, você lembra quem tratava? Não. Não se recordando quem tratava sobre os interesses da Revita. Paulo, você gostaria de fazer algum adendo, alguma consideração, alguma coisa que nós não perguntamos, que fosse de interesse ou relevante para as investigações que nós estamos fazendo? Ou você considera contempladas as perguntas? Eu considero contemplado, só dizendo que o atual prefeito já está encontrando as dificuldades de um país que está em crise. E vocês imaginem a gente, durante o 2014, 2015, subtraindo 74 milhões do orçamento, como foi difícil administrar a cidade de São Carlos. Então, provavelmente, a gente deixou de fazer muita coisa, mais por conta do bloqueio do Tesouro, porque por vontade de realizar. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer a vocês a oportunidade de a gente estar prestando esses esclarecimentos e permanecer à disposição. Qualquer dúvida, nos invoque, nos convoque, nos convide, que nós estaremos aqui para prestar qualquer esclarecimento necessário, porque isso faz parte do homem público. O homem público tem que ser transparente e tem que ser leal e agir de acordo com os artigos da Constituição, principalmente o artigo 137. Dada a palavra ao depoente, o mesmo fez considerações sobre a situação econômica do país e se colocou à disposição da comissão para maiores esclarecimentos necessários. Tá bom assim? Qualquer momento estarei à disposição. Qualquer momento à disposição. Dá um minutinho, Paulo, que ele vai imprimir, se dá uma olhada, seu Valdomiro, ver se quer que muda algum termo, se não bate, que foi falado, para a gente ajustar. Ok. Viu? Eu acho que eu fiz aquela variação entre o Ranox e o... Você providencia?